Bom dia. Vamos amar sem distinção e viver o amor que vem de Deus. Esse é o amor que cobre imperfeições. Eu quero andar lado a lado com vocês, irmãos. Na angústia ser o seu irmão, a mão que você pode contar, viu? Deus nos abençoe e nos permita essa comunhão. Esse amor nos une a você e nos faz compreender que esse amor vem de Deus, Ele que nos deu o dom de amar, para compartilhar, está pronto a ajudar. Por quê? Porque a gente obedece a Deus. Bom dia, irmã. Vamos declarar, irmã? Eu quero amar. Bom dia. Vamos andar lado a lado. E nos colocar, à disposição do outro para viver esse perdão que vem de Deus para nos unir num só corpo, porque só Ele faz isso. Que cada um de nós tenhamos um dia abençoado. Amém. Esse dom vem dele. E nós só temos que compartilhar e estar pronto a ajudar. É isso que nós vamos refletir nesta manhã. Porque isso é um ato de obediência daquele que distribuiu esse dom. Amém. Estejamos com essa disposição de coração, Vamos nos achegando, convidando e vamos nos colocar diante de Deus, sabendo que este amor vem dele e que ele faça essa obra, irmãos, no nosso coração. Ele nos faça perceber este amor que vem dele e que ele faça brotar em nós essa prontidão em partilhar, essa prontidão em ajudar, essa prontidão em nos unir num só corpo. Vamos clamar a direção a Deus por esse momento, Vamos nos aproximar desse que é o doador do verdadeiro amor e que nos ensinou tanto sobre essa partilha, sobre essa comunhão. Amém. Ele que nos ensinou o amor. Senhor Deus, te louvamos, glorificamos o teu nome, porque só o Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor é amoroso, o Senhor é compassivo, o Senhor é justo. As suas misericórdias se renovaram mais uma vez. Te agradecemos, Pai, por todos os milagres deste dia, pelo milagre da luz, pelo milagre do fôlego de vida, pelo milagre do alimento, pelo milagre do conforto, pelo milagre da família, por tudo que o Senhor já derramou amorosamente, bondosamente sobre o teu povo nesta manhã. Te suplicamos que, unidos como o povo do Senhor, ouçamos a tua voz através da tua palavra e que venhamos ser edificados, fortalecidos, enchidos
transbordados da tua graça, para que possamos transbordar durante toda esta semana e durante toda a nossa vida aquilo que o Senhor tem derramado sobre nós. É confiados no nome do teu Filho, que purifica os nossos pecados, que intercede por nós, que nos perdoa e que advoga as nossas causas, é que nós colocamos tudo isso diante do teu altar, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmão. Bom dia, minha querida parceira e irmã Priscila. Bom dia, irmã Nalva. Que Deus nos ajude mais neste dia, né? Já estamos bem próximos, a liderança está aí planejando, né, irmãos, o retorno da nossa EBD presencial e online, né? Vamos continuar online, mas já vamos voltando aos poucos, né? No domingo passado, nós estudamos, junto com a irmã Silane, né, sobre a maneira que Deus planejou para sustentar a sua obra. Qual foi o método que ele escolheu, qual foi o instrumento para se realizar esse processo, e aprendemos que o método que ele escolheu são as nossas partilhas, são o que temos na mão, são os nossos bens, é tudo que eu tenho, e o meio para fazer isso sou eu. Aprendemos que se a obra não tem sido sustentada, se não tem ocorrido a provisão, é porque certamente o problema não está no método, o problema não está em quem criou o método, o problema está no meio, em quem executa o método, e quem executa o método somos nós. Né, irmãos? Eu tenho certeza que os irmãos já viram alguns projetos escritos, eu já participei de projetos assim, de uma escrita maravilhosa. Um criador muito competente ao criar aquele projeto. Mas no meio, para execução, as pessoas falhavam na execução. Então, se esse plano que Deus criou para o sustento do seu reino, para a ajuda do outro, está falhando, com certeza, somos nós que estamos falhando. E quando que isso que Deus planejou, né? Nosso estudo de domingo passado foi Malaquias 3:10, né? O texto fundamental. Eu devo trazer. Então, se o método que Deus planejou foi usar os nossos bens e usar a nós como seu instrumento para prover a obra, e se isso está falhando, se a obra não tem sido provida da forma correta, é porque certamente está faltando liberalidade. Está faltando a disposição de colocar, de entregar, de ceder à obra aquilo que está comigo. E é sobre isso que nós vamos falar. Esse é o nosso tema de hoje. A importância da liberalidade. A liberalidade é importante para que o método que Deus criou para o sustento da sua obra funcione. E o autor diz aqui, eu preciso entender o que é liberalidade e preciso me sentir desafiado a ser liberal. E ser. E aqui ele coloca assim, ó. Vamos estudar sobre a liberalidade cristã. Envolve participação financeira, participação nas atividades da igreja, tempo para ler a Bíblia e orar, enfim, tudo o que envolve nossa comunhão com Deus.
Então, a primeira coisa que você vai aprender nesta manhã é que liberalidade está muito além do dinheiro. A liberalidade não está tão somente associada ao dinheiro e a gente já começa a aprender isso aqui. A liberalidade tem a ver com participação financeira, participação em atividade, tempo, enfim, tudo que envolve a minha comunhão com Deus. Eu posso e preciso ser liberal com o meu tempo, separando um tempo para ler, para orar, para trabalhar nas atividades da igreja. Eu preciso ser liberal com os meus bens, algo que eu posso ceder, emprestar ao outro. Os irmãos sabem que tem pessoas que não conseguem fazer isso. E eu preciso ser liberal com as minhas emoções, ser compassivo, bondoso, saber perdoar. A gente não usa muito essa expressão, é preciso liberar perdão. Então, liberalidade não está só associada a dinheiro, está associada a tudo que sou e que tenho. E Deus nos convida hoje a ser liberal. E o autor diz que a gente precisa entender o que é ser liberal e ser desafiada a ser. Então, como eu posso ser liberal? É a minha pergunta. Como eu posso ser liberal? E aí o autor começa a nos dar uma dica dos segredos da liberalidade. Ele coloca aqui um conceito da liberalidade. Liberalidade é a qualidade daquele que demonstra disposição em doar-se. Em doar-se a si mesmo. Preste atenção nisso. Liberalidade é a qualidade daquele que tem a disposição em doar-se primeiramente a si mesmo, ou parte de seus bens para beneficiar outro. Quem doa com liberalidade é capaz de sacrificar seus próprios interesses e benefícios de outras, em benefícios a outras pessoas. Então, isto é liberalidade, eu ter disposição de me doar e de doar parte do que eu tenho. E qual é o segredo para fazer isso, já que é tão útil para o outro e já que agrada tanto a Deus? Por que algumas pessoas não conseguem fazer isso? Porque o autor nos convida a refletir que o segredo dessa liberalidade não está em nós. Ela é graça, ela é dom e ela vem de Deus. 2 Coríntios 8, de 1 a 4, o exemplo disso. Os irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova e tribulação, eles manifestaram abundância de alegria. Em meio à profunda pobreza, eles transbordaram em grande riqueza de generosidade. Porque eu posso testemunhar, Paulo estava dizendo, eu posso testemunhar que eles fizeram isso de forma voluntária e insistiram na graça de participarem. Então, este é o segredo. Essa graça vem de Deus porque, por natureza, irmãos, nós não somos bons. Jesus disse, bom só tem um, e ele é Deus. Jesus nos avisou que do nosso coração procede inveja, maus pensamentos, ciúme, contenda, ira. São essas coisas que nascem daqui. A Bíblia chega a dizer que nós somos desde a nossa meninice, somos por natureza egoístas. Então, boas virtudes não procedem naturalmente da carne. Boas virtudes procedem do coração de Deus e para possuí-la eu preciso ser cheio dele. Eu preciso permitir que essa graça
inunde o meu coração para que eu possa transbordar graça. Aqueles irmãos estavam cheios da graça de Deus. Paulo, em 2 Coríntios 9:15, ele encerra aquela história, né? aquela partilha que eles tiveram ali na igreja de Jerusalém. Nós já estudamos esse texto quando estudamos 2 Coríntios, quando as igrejas da Macedônia e de Jerusalém, as igrejas da Macedônia e de Corinto se levantaram para ajudar a Judéia, os irmãos da Judéia que estavam passando por necessidade, e Paulo termina ao contar como tudo aquilo se procedeu. Ele diz assim no verso 15: graças, porém, a Deus pelo seu dom inefável. Isso vem do alto. A irmã Silane, domingo passado, diz: você pretende moldar o seu coração? Esqueça. Essa ação não é sua. Você não consegue se moldar. Essa ação é de Deus. Deus é o único que transforma. Deus é o único que molda nosso caráter, nossa personalidade, nosso ser. Ele é o único que pode derramar verdadeira graça. E quando essa graça está inundando o meu coração, ela transborda. Então, o segredo, o primeiro segredo para ser liberal é: deixe essa graça ser derramada em você. E você terá a graça, o privilégio, né, de contribuir. O autor pergunta: que graça será essa que Paulo está falando? É a graça da liberalidade. Quando falamos de graça de liberalidade, estamos admitindo que o ato de dar é mais do que uma simples entrega de bens, né? É um ato de fé, é um ato de conexão com Deus e o olhar para o outro. E isso a gente só faz com o olhar de Deus, irmão. Você já alcançou essa disposição espiritual? Olha, o que você tem derramado, né? Olha só, o texto diz aqui que eles estavam em profunda pobreza. Aqueles irmãos da Macedônia eram os irmãos que estavam levantando uma contribuição. Entre eles, a igreja de Corinto, eles eram os irmãos que tinham mais dificuldades financeiras. E aí Paulo diz: eles em profunda pobreza transbordaram em riqueza de generosidade. A gente só transborda daquilo que está cheio. Um copo só derrama se ele estiver cheio. E ele vai derramar do que ele está cheio. O que você tem derramado? É a nossa pergunta nesta manhã. Qual a graça? De que forma essa graça que Deus tem derramado sobre a sua vida tem transbordado ao redor daquele que te cerca? Então, o segredo está sobre essa graça. Outro segredo muito importante, irmão, de como ser liberal. O segredo está em olhar além das circunstâncias, apesar das circunstâncias. Aqueles irmãos eram pobres financeiramente. É comum apresentarmos impedimentos para participar do sustento da obra de Deus, e alguns impedimentos são reais. O que precisamos fazer é transformar todos esses impedimentos em generosidade. Quem não entregou a vida totalmente a Deus não será capaz de dar algo para o reino de Deus. De jeito nenhum. Então, o autor está dizendo aqui que alguns problemas podem me impedir de exercer a liberalidade. Só que esses problemas muitas vezes são reais. Os problemas que os irmãos da Macedônia estavam passando eram reais.
Eles realmente eram pobres e eles realmente estavam passando por perseguições. Só que isso não foi empecilho para eles olharem para a necessidade do outro. Paulo diz que o homem colhe na proporção do que semeia. E nós vamos ver isso logo mais aqui. Essa colocação que a irmã Erli fez. Então, eles olharam, irmãos, além das circunstâncias. Quando nós estudamos esse texto lá, quando estudamos Coríntios, eu me lembro que eu falei com os irmãos que era entender que a minha causa não era a única causa. Entender que a minha causa não era a maior causa. Entender, como todo mundo diz aí, que o mundo não gira em torno do meu umbigo. Foi isso que os irmãos da Macedônia fizeram. Eles nos ensinaram o quê? Nos ensinaram que a gente deve amar em qualquer tempo. Irmãos, se você deixar de fazer algo para alguém ou para o reino porque você tem problema, você está mais ou menos enrolado. Você nunca vai ter disposição nem oportunidade para fazer, porque todos temos problema e geralmente temos sempre problemas. Então, nosso amor por Jesus, ele precisa ser maior do que os nossos problemas. E se o inimigo entender que os problemas te paralisam, aí que nós estamos realmente em perigo. Então, os problemas, apesar de serem reais, não paralisaram a igreja de Macedônia e não devem nos paralisar. Irmãos, eu não gosto de fazer exemplo pessoal, mas ele não é tão pessoal assim, por isso que eu vou fazer. Pedir licença aqui os irmãos para fazer isso. Logo, no mês passado, os irmãos vão se lembrar disso que aconteceu, uma irmã me procurou, me passou uma mensagem, porque ela não queria nem ligar, porque ela não sabia realmente a hora que eu poderia atendê-la, e isso ela usou de grande sabedoria, né? Ela me passou uma mensagem dizendo: eu sei que você está com muito problema, eu estou com vergonha de te procurar, mas me disseram que eu deveria fazer isso. E eu estou precisando de uma ajuda. Nós conhecemos um rapaz, ele é ex-interno da Cristolândia, está na cidade, está numa condição subhumana e a gente está querendo dar uma dignidade, uma condição dele prosseguir a vida dele de forma que ele não volte atrás. E eu preciso de 2 aluguéis adiantados para uma kitnet que ele vai morar, eu preciso de geladeira, e ela foi relacionando o que eu preciso. Eu disse: irmã, sem problema, os meus problemas não serão empecilho para isso. Nós estaremos fazendo o que precisa ser feito dentro daquilo que podemos fazer. Irmãos, quando a gente fala que liberalidade, no início da lição falamos isso, vai além do dinheiro, vai oferecendo o seu tempo de comunhão com Deus, vai oferecendo aquilo que você tem, a liberalidade nas suas emoções, né? Então, depois de orar a Deus, de liberar a Deus esse canal de comunicação, eu lancei esse desafio para os irmãos no grupo da igreja. Os irmãos lembram-se disso. Irmãos, não chegou o outro dia, já tinha mensagem no meu celular: eu vou doar um aluguel, o outro irmão, eu vou doar o outro aluguel, o outro irmão, eu tenho uma geladeira semi-nova e eu vendo por X reais, o outro irmão, eu compro a geladeira. Irmãos, pensa se aquela irmã entendesse que os meus problemas eram motivos para mim não agilizar isso. Então, os nossos problemas, eles têm que ser inferiores ao nosso amor por Jesus e pelo seu reino. E foi isso que a igreja de Macedônia fez aqui. Russell Shedd diz assim, que as circunstâncias de riqueza ou de pobreza não tem nada a ver com liberalidade,
E ele está certíssimo, irmãos. Sabe, porque não é sobre o que você tem, é sobre o que você é. Eu posso ser uma pessoa de muitas posses e não ser liberal. Eu posso não ter posse nenhuma e ser liberal. E foi isso que aconteceu naquela igreja. Então, lembre-se disso. As circunstâncias, olhem além das circunstâncias. Porque as circunstâncias nunca, de pobreza ou riqueza, vai ter a ver com liberalidade, entende? A liberalidade vai estar aqui, ó. O que você tem e o que você é para colocar o que você tem à disposição, para partilhar o que você tem. Como isso ocorre? Deus opera transformações enormes na vida daqueles que se entregam de coração. Não é sobre o que você tem para dar, né? É sobre o que você deseja doar, é sobre a doação, não é sobre o ter, né? É sobre o ser. Ele diz, aqueles que se entregam de coração para Deus vão conseguir atingir esse grau de liberalidade que Deus espera de nós. O segredo da liberalidade está na graça, o segredo da liberalidade está no olhar além das circunstâncias, olhar além de si mesmo, é doar a si mesmo. O segredo da liberalidade está na motivação, na entrega de coração. E como exemplo aqui, ele coloca a oferta da viúva. Nós nem vamos ler esse texto, porque os irmãos conhecem muito bem esse texto. Eu só queria agora que você se reportasse àquela situação, ou que você visualizasse, tentasse visualizar você chegando lá na igreja mesmo, com desejo de ir ao altar entregar a sua oferta. E durante você passasse naqueles corredores ali, você visse as pessoas de maiores posses que você conhece. As pessoas entre nós, as pessoas na cidade. Vamos colocar aqui os maiores empresários que você conhece, o prefeito, os deputados, os juízes. Vamos imaginar aí uma lista de pessoas que você possa relacionar de muitas posses. E ao caminhar naquele corredor, você olhasse para aquelas pessoas e você tivesse 2 moedinhas de 1 centavo, que era mais ou menos isso que a viúva tinha. 2 pequenas moedas, o texto diz, de pequeno valor. Você poderia pensar assim, qual a diferença? Não vai fazer diferença nenhuma eu contribuir com essas 2 pequenas moedas, com 2 centavos. Vai fazer diferença nenhuma. Olha quantas pessoas podem doar e realmente fazer frutificar o processo de crescimento da obra. Outra coisa que você poderia pensar é, não vai fazer diferença para a obra, mas vai fazer diferença para mim. Essas 2 pequenas moedas para mim, que não tenho nada, vai fazer grande diferença. Outra coisa que você poderia pensar é, olha as pessoas me olhando, elas devem estar pensando assim, coitada dela, não tem nada, vai oferecer o quê? Ou vai dar tudo que ela tem? Então, irmãos, quando aquela mulher se levantou para ir ao altar, colocar a sua oferta, a motivação do coração dela era obediência. O que nós aprendemos domingo com a irmã Silane. Eu devo trazer. Não é Pedro, não é Maria, não é João. Sou eu. Eu devo trazer. Malaquias 3:10. Eu devo trazer todas as primícias, todo o meu dízimo à casa do tesouro, para que haja fartura na casa de Deus. Então, a primeira motivação dela foi a obediência. A segunda motivação
daquela mulher foi a responsabilidade. Eu preciso me envolver, eu devo trazer isso aqui. Eu preciso me envolver com a obra, eu preciso ter essa motivação de obediência, responsabilidade. Eu vou trazer o que eu tenho de melhor. Uma grande motivação é o nosso amor pela obra. A gente só faz isso quando ama, e a gente só ama quando está perto de Deus. E a grande motivação daquela mulher era o destino daquela oferta. Ela sabia que ela não estava ofertando para os homens. Por isso, em nenhum momento ela pensou neles ou olhou para eles. Ela sabia que ela estava ofertando para Deus, que o destino da sua oferta era o reino e o dono do reino. Se essas motivações preencherem o seu coração, você vai aprender a ser muito mais liberal. No reino de Deus, o que realmente importa é o motivo que nos impulsiona a fazer as coisas. Na verdade, o valor da oferta daquela viúva estava na motivação dela. Para ela, importava mais a obra de Deus do que o seu próprio sustento. Então, eu quero recordar o que a irmã Silane disse domingo. Você quer reconhecimento? Faça para os homens, então. Você quer glorificar a Deus? Então faça para Ele. E preencha o seu coração de graça, de empatia e de voluntariedade, né? De motivações corretas. Essa deve ser, né? Um coração rendido, irmão. Um coração rendido, ele derrama, né? Essa verdadeira motivação. Aí ele entra aqui nas características dessa liberalidade. Nós vimos os segredos para ser liberal. E eu espero que você aprenda, né? Que você pratique, caminhe na direção desses segredos para ser liberal. Quais são as características de um coração que aprendeu o segredo de ser liberal? Então, ele coloca aqui, a primeira característica é a generosidade. Paulo diz que o homem, aquilo que a irmã Erli colocou aí, Paulo diz que o homem colhe na proporção que semeia. A generosidade vem de um coração agradecido a Deus. Você tem sido generoso em suas ofertas? Então, para você ser generoso em suas ofertas, antes desta pergunta, eu gostaria de perguntar para você, você tem sido grato? Porque a generosidade é fruto de um coração agradecido. Vamos abrir a Bíblia aí, 2 Coríntios 9. A gente já leu 2 Coríntios 8, de 1 a 4, né? Agora vamos ler 2 Coríntios 9, 6 e 7. Ele diz, quem pouco semeia, pouco também colhe. Quem semeia com generosidade, colherá generosamente. Então, se você está disposto a colher muito, semeie muito. E para você semear, para este solo ser um coração generoso, ele precisa ser cheio de gratidão. E aí a gente pergunta, o que é gratidão? Uma vez eu vi uma entrevista da Márcia Luz no Domingo Espetacular, eu não sei quantos aqui tiveram a oportunidade de assistir essa entrevista, e a entrevista com ela era sobre gratidão. E perguntaram a ela o que é gratidão. Aí ela começou dizendo sobre o que não é gratidão.
Então ela disse, quando você diz assim, eu sou muito grato por tudo que as pessoas fazem por mim, eu sempre agradeço. Ela disse, isso não é gratidão, isso é educação. Aí ela disse, você pode dizer assim, eu sou muito grata a Deus por tudo que Ele faz por mim e eu agradeço isso todo dia. Aí ela disse assim, isso não é gratidão, isso é oração. Isso é comunhão, né? E aí a entrevistadora perguntou, então o que é gratidão? E ela disse, gratidão é mudança de olhar. E eu não me esqueci isso, irmão. Gratidão é mudança de olhar. É em vez de você olhar para os problemas, você olhar para as bênçãos. Em vez de você olhar para os obstáculos, você olhar para as oportunidades. Em vez de você olhar para o que não está dando certo, você olhar para o que está dando certo. E ela disse, quando a gente muda o olhar, a gente muda os resultados. Viu, irmão Eli? Quem semeia muito, colhe muito. Tem maior resultado. Quando a sua visão vai além das circunstâncias, que é um dos segredos da liberalidade, você colhe muito, porque você está disposto a semear. Então, mude o seu olhar. Mude o seu olhar e, em vez de olhar para as suas circunstâncias, para os seus problemas, faça como a igreja de Macedônia, né? Olhe para a necessidade do outro e abra a sua mão, que geralmente tem semente, porque Deus não nos deixa sem semente. Aí ele diz aqui, ó, outra característica, né, além de ser um coração generoso, o coração daquele que é liberal, é amor. Aquele que é liberal tem um coração generoso e tem um coração amoroso. Cada um deve contribuir, verso 7, com o que decidiu no coração, não com tristeza, nem com constrangimento, porque Deus ama o que dá com alegria. Então, a característica de um coração generoso é fazer isso com sinceridade, segundo o que tiver proposto no seu coração. E ele diz, uma contribuição de coração vem de alguém que realmente ama a Deus e deseja ardentemente ver a obra do Senhor ser realizada neste mundo. O motivo que nos faz participantes da obra de Deus deve ser o amor. Afinal, foi por esse mesmo motivo que Deus mandou o seu Filho, porque Ele nos amou de tal maneira, né? A liberalidade nasce do amor. O amor é expresso pela liberalidade. Não tem como desassociar uma coisa de outra. Quanto mais amamos a Deus, mais participamos da sua obra. Entendem, irmãos? Lá em 1 João, capítulo 3, verso 23, Jesus diz assim, o meu mandamento é esse, que vocês creiam em mim e que vocês amem uns aos outros. E em 1 João 4, 21 diz assim, se você ama a Deus, ame também seu irmão. E Tiago chega a dizer qual é a verdadeira religião. E ele diz, a verdadeira religião é socorrer os órfãos e as viúvas em sua necessidade e se manter puro neste mundo. Então, a verdadeira religião tem a ver com aquilo que você é e com aquilo que você faz ao outro. Viu? Mantenha-se puro, ame-se e ame o outro em todo o tempo.
Deus não quer ver em nós religiosidade, irmãos. Deus quer ver em nós cumplicidade. Deus quer ver em nós mandamento em ação. Jesus não nos amou com palavra. Jesus nos amou em ação. Ele provou. Deus dá prova do seu amor para conosco. Quando nós ainda éramos pecadores, Ele enviou o seu Filho para nos resgatar, nos salvar, nos justificar, nos purificar. Então, ame com ação, né? João já disse isso, não ameis de palavras, mas ameis em ação e em verdade. Então, esse coração que é liberal, ele é naturalmente generoso, ele tem disposição em semear. E a gente vai ainda afirmar mais sobre isso, sobre essa semeadura. Ele tem disposição em semear e ele coloca em ação isso. Ele não só diz que ama, ele verdadeiramente ama. Isso deve ser feito com prazer, com alegria, não com obrigação. Nós estudamos sobre o que é servir com alegria e o que é servir com obrigação. E servir com obrigação traz enfado, traz canseira, traz peso. Mas servir com alegria traz satisfação. E eu lembro que eu disse uma frase que a irmã Priscila até reescreveu ela aí naquela época. A alegria, né? Ela vem de um coração satisfeito. Não é para satisfazer. Você não faz isso para ficar bem consigo mesmo, nem com o outro. Você faz isso porque você já está bem com Deus e por isso quer que o outro fique bem. Muitas vezes pode não ser fácil doar com alegria. É verdade. Nesses momentos podemos pedir a Deus pelo poder do Espírito que habita em nós, que Ele nos encha dessa alegria de contribuir e creia que Ele fará isso. E eu não tenho dúvida. Se você não quer que algo aconteça, não ore sobre o que você não quer. Mas se você verdadeiramente quer, ore, porque Deus responde a oração, irmãos. Você diz, Senhor, lembra da motivação que eu disse? Obediência, responsabilidade, destino, né? Senhor, eu sei que eu devo trazer, eu sei que eu devo envolver, eu sei que eu devo entregar, eu sei que o destino do que eu estou entregando não é para os homens, é para Deus e é para a sua obra, mas eu não estou fazendo isso com alegria. Seja sincero, irmãos. O texto diz aqui, o Espírito Santo que habita em nós vai encher o seu coração de alegria em fazer isso, porque Ele é o maior interessado e Ele se move em você. Se envolva. Quando nós falamos, e eu vou repetir isso durante toda a lição, que liberalidade vai além do dinheiro, que liberalidade envolve tempo, envolve emoção, envolve o que você tem. Eu quero dizer uma coisa para você. Não pergunte se você não tem a disposição em ajudar. Se você não quer ser liberal. Nós estudamos sobre Neemias aqui, irmãos. E Neemias perguntou, como estão os meus irmãos em Jerusalém? E o seu irmão disse, o negócio lá não está bonito, não. Nós estamos em grande angústia. Está tudo queimado, derrubado e caído ainda. Ninguém levantou uma pedrinha. E Neemias, ele teve coragem de perguntar, porque ele tinha coração para fazer isso, para agir. E ele não disse tão somente, poxa, que triste, né? Nossa, dolorido. Eu vou orar por vocês, tá? Deus vai enviar um anjo lá para resolver esse problema.
Ele perguntou e ele se dispôs em ajudar, irmãos. Ele liderou aquela caravana que foi até ali, com mãos para pegar na massa, trabalhar e levantar aquele muro. Então, se você não está disposto a ser liberal com o seu tempo, não pergunte a alguém assim, tá tudo bem? Porque aí a pessoa pode dizer, ô irmã, não tá não. Irmão, ó, tá acontecendo isso, 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 e você não tá com tempo. Aí você fala assim, meu Deus, para que eu perguntei? Não devia ter perguntado, não é? Então, quando você acha que você tem um coração bondoso, generoso, esteja realmente disposto a colocar isso em ação, em ser real e sincero no seu interesse. O interesse envolve você se mover em direção ao outro. O interesse não envolve discurso. Entende, irmãos? Então, faça isso com prazer e alegria. Se for para fazer, nossa Deus, eu vou ter que ajudar, ore antes para Deus te dar essa alegria. E não faça enquanto ela não chegar. Aí, o autor nos apresenta o texto de 2 Coríntios 9, de 8 a 12. A gente parou do 7, né? E vamos continuar aqui. Ele diz, Deus é poderoso para fazer isso, irmãos, na sua vida. Ele é poderoso para fazer toda a graça que ele tem transbordar em você. Para quê? Com qual propósito? A fim de que, tendo o suficiente, Deus é poderoso para semear na sua vida, para suprir você, para que você transborde em boa obra, viu? Aprenda uma lição que os coaches estão ensinando aí, que Jesus já ensinou aqui através de Paulo. Seja intencional, porque Deus é, tá? Ele é intencional. Eu derramo sobre a sua vida com uma grande intenção. Deus está dizendo aqui, para que você derrame na vida do outro. Eu supro as suas necessidades, né, para que a sua família toda esteja bem. Eu supro as suas necessidades para que você possa suprir a necessidade de alguém. Está escrito, Paulo diz, você distribui, viu? A fala da irmã Erli aí, você semeia muito, você distribui, a sua justiça permanece. Por quê? Aquele que dá a semente, dá pão para comer, supre sua necessidade, multiplica a sua semeadura e aumenta os seus frutos. Pensa. O autor coloca aqui quais são esses benefícios. Tem o segredo de ser liberal, as características de um coração liberal e os benefícios de ser liberal. Qual é o benefício de ser liberal? Primeiro, nós vemos aqui no verso 8. Graça abundante sobre a sua vida. Deus abunda em você para que você transborde no outro. Graça abundante, viu? Segundo benefício que nós vimos aqui, graça multiplicada. Ele que dá a semente, todo o mover, todo o agir é dele, irmãos. Pensa, ele dá a semente, verso 10, ele supre a minha e a sua necessidade. Ele multiplica a sua semeadura quando você está disposto a dar algumas sementes, partes das sementes que ele te deu. E ele faz produzir frutos nessa semeadura. E aí o verso 11 diz assim, ó.
Em tudo vocês serão enriquecidos. Vocês serão enriquecidos para quê? Novamente, Deus sendo intencional, irmãos. Vocês serão enriquecidos para ser enriquecedores, irmãos. E o texto, grave esse verso 11, né? Eu estou completamente apaixonada pelo verso 8 e pelo verso 11, né? A intencionalidade de Deus na nossa vida. Eu vou enriquecer vocês para vocês serem enriquecidos. E para você enriquecer quando? Sempre. Em tudo sereis enriquecidos para serdes sempre generosos. Isso é que eu faço pelo seu intermédio. E quando eu faço isso, eu produzo ação de graça. Lembra o que Silane disse? O viés não é humano. O viés não é para o homem. Deus faz isso através de nós. Somos seus instrumentos para produzir glória para Ele, graças para Ele. Então nós temos aí graça abundante, graça multiplicada, graça intencional. Ele é poderoso para transbordar, para que você transborde. Ele é poderoso para enriquecer, para você enriquecer o outro e a glória ser dada a Ele. Último benefício aqui, porque Paulo tem, assim, a paciência de explicar, né? Verso 12, porque o ministrar dessa assistência, dessa necessidade àqueles irmãos naquele tempo e que a gente pode trazer para nós, o ministrar do suprimento, da necessidade do outro, não apenas, isso é importante, não apenas supre a necessidade, mas transborda em muitas ações de graças. O que Paulo está dizendo é, quando os irmãos necessitados têm as suas necessidades supridas, isso vai além da comida, isso vai além do dinheiro, isso vai além, isso gera uma onda de graça, em muitas ações de graça. Ele é grato pela sua vida, ele é grato a Deus e ele se torna grato. Irmãos, aqui está a explicação para a importância essa liberalidade. É uma graça superabundante, né? Aí a gente até canta, né? Graça, graça, superabundante graça, porque é uma graça que superabunda a necessidade, irmãos. Aquela pessoa, ela tem as suas necessidades físicas supridas, as suas necessidades materiais supridas e as suas necessidades emocionais supridas, porque ela se sente amada, ela se sente valorizada, ela se sente importante. Ela tem as suas necessidades espirituais supridas, porque ela entende que você está vivendo um cristianismo prático, um cristianismo real, um amor que vem de Deus e que ele é fato na sua vida. A mudança de olhar produz resultados significativos. Viu, irmãos? Aí o autor diz aqui, olha, quem contribui com liberalidade é abençoado. Sempre, irmão.
Sempre os cristãos que dão liberalmente estão sob especial cuidado do Todo-Poderoso. E quem contribui com liberalidade abençoa o outro. É isso que está descrito aqui no verso 12. Então, eu posso me lembrar daquele texto de Eclesiastes 11, né? Que diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias vai encontrar. Por quê? Esse lançar é um ato de fé, muito além, irmãos, muito além de você ver os frutos colhidos. Esse contexto em que esse texto diz, ele se diz assim a respeito do dia a dia daquele povo. Existiam duas temporadas de chuva naquela região, em que as sementes eram lançadas no solo para produzir o trigo, né, a cevada, para fazer o pão. E eles tinham que esperar, quando uma temporada passasse, a próxima temporada, para fazer a mesma coisa. Mas se aquele pão acabasse, irmãos, eles não podiam ir na esquina e comprar alguma coisa. Os irmãos sabem como era. Faltaria o suprimento do seu alimento ali naquela casa. Então, se eles percebessem que o período estava, né, muito seco, que eles estavam ali economizando as sementes para depois triturá-las e transformá-las em alimento, alguém corajoso e cheio de fé poderia dizer assim: se vir uma chuvinha aqui, fora do período, fora do tempo, eu vou lançar essa semente e eu vou esperar que depois de muitos dias eu vou achar. E existiam os corajosos que faziam isso, né? Senão não existiria o convite: lança o teu pão sobre as águas, quer dizer, lança a sua semente nessa chuva fora do tempo, que você pode ter a chance de encontrá-la lá. Se você segurar as poucas sementes que você tem e triturar, você vai comer só esse pãozinho que tem aí, depois que acabar, acabou. Mas se você pegar e crer que essa pouca chuva vai fazer a sua semente produzir, você vai ter muito mais sementes. Então não economize a semente. Por isso que o autor diz aqui: quem é liberal é abençoado e abençoa o outro. Quando Jesus disse: um semeador saiu a semear, hoje é o nosso texto, irmãos, do presente diário de hoje. Lá ele nos faz refletir sobre o solo, mas eu peço que vocês vá além dessa reflexão, né? Lembre-se desses segredos, não olhe para as circunstâncias, não olhe para o solo, irmãos. Semeie com abundância. Quem semeia muito tem mais probabilidade de colher muito. Então não fique olhando se o solo é bom, se o solo é ruim. Não economize semente. A semente é a mesma, não é? A semente não mudou. O dono da semente é imutável, irmãos. Ele é o mesmo hoje, o mesmo ontem e será eternamente. Você é o semeador que vai fazer isso com um ato de fé. Como o Eclesiastes te convida: lança o teu pão sobre as águas. Você pode achar lá na frente. Lança em todo o solo. Um solo vai produzir. Cada solo tem o seu tempo de produção, cada solo tem a quantidade de produção, não é? Uns a 30, outros a 60, outros a 100. Uma coisa é certa: Deus te dá semente de qualidade, nunca uma semente inferior. Então não economize a sua semente. Olhe apenas para o seu solo, como o autor do Presente Diário nos convida nesta manhã. Pense que solo é que Deus tem lançado a sua semente sobre mim. Se esse solo é generoso, amoroso, liberal, amém. Esse solo vai produzir muitas sementes.
Agora, essa semente, que esse solo, que eu tenho o domínio, né? Que eu tenho a responsabilidade de abrir a porta ou fechar a porta, de me render ou não me render, esse solo tem responsabilidade. E eu vou dizer para o meu dono da semente, pode mandar semente. O solo aqui está preparado, ele está fértil com leitura da palavra, ele tem sido regado com oração, pode mandar semente. Agora, quando essas sementes estiverem na minha mão, não economize, não fique julgando o solo, derrame sobre todo o solo. Depois de muitos dias, você pode achar. Depois de muitos dias você pode achar. Aí o autor, né, ele conclui nos lembrando conceitos importantes da lição e fazendo algumas perguntas. Vimos que a liberalidade é a expressão de amor. A graça da liberalidade vem de Deus e não de nós e nos possibilita, independente de qualquer circunstância, amar em todo tempo, né? A contribuir liberalmente. Você tem sido liberal, generoso e feliz em fazer isso, independente das circunstâncias? Essa é a pergunta que o autor encerra. E eu encerro com uma outra, sabe? Porque quando eu terminei de ler e estudar essa lição, veio à mente Pedro chegando à porta da igreja e aquele pedinte sentado ali, olhando para Pedro. E os irmãos lembram o que Pedro disse, irmãos? Pedro disse assim: eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. E a minha pergunta hoje, para encerrar essa lição, é: o que você tem? O que você tem? Você está disposto a partilhar o que você tem? Se você tem prata e ouro, você está disposto? Se você tem bens, você está disposto? Se você tem tido mais tempo, você está disposto? O que você está disposto a ofertar? Lembre-se o que o Shed disse, né? As circunstâncias da pobreza e a riqueza não têm a ver com liberalidade, porque não é sobre o que você tem, é sobre o que você é. E o presente diário encerra hoje aquela reflexão com a palavra em Mateus 13, 23, que diz assim, ó: esse solo que é você, que Deus tem depositado a sua semente, que você tem procurado regá-lo para ser uma terra boa, ele ouve, entende e dá fruto. Todo mundo, quando lê a parábola do semeador, irmãos, fica preocupado de onde a semente caiu, né? Mas a parábola do semeador encerra assim, ó: o que ouve a palavra, entende, esse dá fruto. Você tem ouvido essa palavra? Você tem entendido essa palavra? Então, nosso desafio nessa manhã é: frutifique. Frutifique, em nome de Jesus. Esteja disposto a viver, a ser instrumento de Deus no crescimento dessa obra, a fazer parte desse processo tão divino que o Senhor, em sua graça, nos fez participantes. Que Deus abençoe as suas mãos, que Deus abençoe o seu solo,
que você se comprometa a regá-lo com oração e leitura da palavra, para que Deus, o meu desejo é esse, para que Deus te dê muitas sementes e que você tenha uma mão liberal para distribuí-las sem medida e que a gente possa ver esse reino crescer infinitamente mais, viu, irmãos? Amém. Que estejamos nesse dia voltados, né, para as atividades que a igreja tem separado, para que você se alimente dessa palavra, para que você ouça, para que você entenda e para que você produza muitos frutos para a glória de Deus. Até amanhã, né, na nossa live de intercessão que temos de todos os dias, de segunda a sábado, e hoje à noite no nosso culto online. Amém.